Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí para acompanhar mais um episódio do seu podcast preferido, Um Olhar para a Infância. Essa que vos fala é a Adriana Daloca. Eu sou a Ariane Niero. E nós estamos aqui, você já sabe, né? Sob quais princípios, né, Ari? Crer, curar, crescer e compartilhar tudo acerca do universo infantil. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, a Ari tem alguns recadinhos para vocês. Gente, que vocês estão chegando aqui agora e não é inscrito ainda no canal, se inscrevam, ajuda muito pro nosso crescimento. Se gostar do conteúdo, deixa um like e compartilha para quem você achar que é importante esse conteúdo. E não se esqueça que nós temos área de membros, é isso mesmo. Se inscreva lá, aperte no botãozinho Seja Membro. Na área de membros você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também poderá agendar um horário para vir acompanhar uma transmissão do podcast. Imagina você aqui no nosso estúdio? Muito bom, né, Ari? Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos com uma convidada que, olha, foi um sofrimento para ela aceitar o convite. Ela é tímida. Ela falou, Dri, você tem certeza? Você tem certeza? Eu falei, Mari, a gente precisa levar pro programa um profissional da área da educação como você, que está atuando dentro da rede pública de ensino, né? Nós trouxemos convidados maravilhosos, né, Ares, escolhidos a dedo no que diz respeito a essa área da educação, mas um pessoal que atua mais no particular, né? Então a gente precisava trazer também uma profissional dessa área. Então seja muito bem-vinda, Mariana Silva, psicopedagoga. Obrigada pelo convite. E aí, já passou o nervosismo? Ainda não. Vai passar. Dá certo, dá tudo vai certo. Dar certo. Eu tô de boa, vai passar. Respira fundo. Isso. Vai Posso dar começar certo. perguntando? Por favor. Conta a sua jornada, o porquê da profissão, da escolha, como você começou. Sim. Primeiramente, eu quero fazer uma autodescrição. Podem ter pessoas com deficiência visual ouvindo vocês que não conseguem ver, certo? Então, eu sou a Mariana Silva, uma mulher de 40 anos, de pele preta mediana, uma altura também mediana para baixinha. Estou com uma blusa de fundo claro, com estampas em tom preto, verde e laranja. Então, assim, a Mariana é mãe de 2, a Lorena de 12 anos, o Miguel de 7 anos. Eu fiz a minha graduação, foi na PUC Campinas, em 2005. Por acaso, a última turma a se formar nessa faculdade. Um ano anterior, a faculdade decidiu não abrir mais vestibular para aquele curso. Então, ficou só... Agora, quem quer ter educação especial, como eu tenho, tem que fazer a pedagogia e a pós-graduação, né? Em educação especial e outros que desejar escolher. Após eu me formar em 2005... Eu atuei como professora substituta na rede estadual de ensino de Campinas. Na época eu morava aqui ainda. E foram 2 anos assim, de muito aprendizado, né? Quem já estudou, trabalhou em escola pública estadual, sabe do que eu estou falando. Então, assim, literalmente dar nó em pingo d'água e aprender ali mesmo no chão da escola. Eu substituí em classe especial, substituí pouquíssimas vezes em classe regular, até eu passar no concurso público em outra cidade aqui da região metropolitana de Campinas, a qual eu já estou há 15 anos. Eu iniciei atuando em classe especial também, nessa prefeitura. Depois eu trabalhei um tempo com inclusão e atualmente, há 3 anos, eu estou com um público com transtorno de aprendizagem, porque foi quando eu fui fazer a pós-graduação em psicopedagogia. Eu quis migrar de setor dentro da própria educação especial, né? Mas esse setor na prefeitura em que eu atuo, já existe há mais de 20 anos. Eu estou nele há 3, mas ele já existe. Então, assim, é um diferencial mesmo, porque eu tendo contato com as amigas de profissão, eu vejo que as prefeituras não têm esse recurso, né, disponível na rede pública. Não tem, é um diferencial mesmo. Eles estavam à frente quando eles criaram esse programa diferenciado para esse público. Então, assim, foi difícil estar aqui, Indri.
Mãe, gente, mãe, remarcamos várias vezes. Marcamos, o meu filho caiu, fraturou o cotovelo. Dri, não dá, não vou conseguir, o menino tá fraturado, tá imobilizado. Então, assim, gente, uma pessoa que vos fala vida real aqui, tá bom? A minha experiência é do chão da escola mesmo. Eu vivo isso há 17 anos na prática, né? Ô Mari, é bom você falar isso, né? Porque às vezes parece que eu assisto às vezes outros podcasts, né? E o convidado ele vem meio com uma névoa de etérico, de uma super mulher, um super homem, né? E na verdade foi isso mesmo. Miguelzinho que bateu o cotovelo. Dri, vou ter que levar no médico. Dri, vou ter que e é essa a realidade, né? Da mulher que é dona de casa, casada, mãe, profissional, é esse jogo de cintura e eu acho importante compartilhar isso mesmo. Mas você estava dizendo, então, que esse setor que você atua hoje tem mais de 20 anos? Tem mais de 20 anos. Gente, que A incrível. equipe já foi até maior, mas esse ano já diminuíram um pouco, mas ainda somos 6, então são 3 salas de manhã, 3 à tarde. Atendemos no contraturno, então é uma criança que vai no ensino regular em um período e no outro período, uma vez por semana, vai lá com a gente ser atendido, né, com um laudo, né? Agora precisa ter um laudo. Um laudo específico de transtorno, de distúrbio, de dificuldade acadêmica, dislexia, descalculia, TDAH, alguma coisa em relação ao transtorno. É com essa área que eu atuo hoje. E na rede pública, como é feito esse laudo? É particular? Então, nessa rede, algumas crianças vêm sim com laudo de médico particular que possui convênio, mas é a minoria. É a minoria. Mas a rede pública tem uma neuropediatra. Tem uma neuropediatra e tem alguns psicólogos que são capacitados para aplicar testes, né, que também podem laudar. Dentro da escola mesmo? Não, nas UBSs daí. UBS. Ou no centro de especialidade, que é o caso da neuropediatra, que fica num lugar específico. Então, os pais que têm crianças que eles desconfiam de ter algum transtorno de aprendizado, eles têm que procurar a UBS, né? Através da escola. Através da escola, sim. A escola encaminha. Isso. Quem levanta a possibilidade dessa criança ter algum transtorno, algum distúrbio, é geralmente o professor. Dificilmente a mãe vê antes do professor. Então, quando o professor vê uma dificuldade acentuada, né, várias tentativas de trabalho diferenciado, que é o que eles são orientados a fazer quando vem uma dificuldade acentuada, é fazer um relatório bem específico, de umas 7 páginas, com bastante perguntas sobre o desenvolvimento escolar da criança. E aí a mãe é chamada na escola e ela, né, é explicado para ela o que é aquilo, ela assina, né, que ela está ciente, e aí ela tem que levar esse encaminhamento para uma UBS. E na UBS, um psicólogo, ou às vezes até um médico generalista também atende. E aí faz uma outra triagem com a parte da saúde mesmo, né? E aí chega para nós esse encaminhamento. Todo esse documento dessa criança chega para nós, aí marcamos a avaliação pedagógica dessa criança. Então, a mãe leva, a avaliação pedagógica dura em média 1 hora, então fazemos várias atividades com essa criança, já temos lido, né, qual era a dificuldade, então, sei lá, é 2º ano, é 1º ano, conhece letra, não conhece, conhece cor, não conhece, então dependendo de como ela vem, mas existe uma avaliação padrão, mas aí tem a nossa intervenção, né, o nosso olhar em cima dessa avaliação. E aí, após ela fazer essa avaliação, tem uma anamnese com a mãe ou o pai, ou quem é o responsável pela criança, que para quem nos assiste, a anamnese é uma entrevista específica, direcionada para saber sobre o desenvolvimento da criança desde a gestação, a dinâmica da família e a parte escolar também, né? A visão da mãe aí, não do professor. Perguntamos como que é a criança em casa, o que ela gosta de fazer, o que ela tem dificuldade, como foi a gestação desde o momento que ela soube do positivo. Foi uma gravidez desejada? Não foi. Você fez pré-natal? Não fez. Você tomou vitamina? Não tomou. Você teve alguma queda? Ficou doente? Teve alguma doença? Né? Hipertensão, diabetes, enfim. E né, usa algum entorpecente? Usou? Várias perguntas. Se teve casos de alguém na família também com dificuldade de aprendizagem, algum transtorno, algum atraso. E, para nossa surpresa,
Eu acho que a cada 10 crianças, eu já cheguei a ouvir de 5, pelo menos, que o pai foi alfabetizado no 5º ano. Na antiga 5ª série, né? Elas falam. No 5º ano. A tia também usou esse serviço quando, na idade dela. Então, assim, ouvimos bastante isso também. Então, é feita essa anamnese e aí, com essa avaliação da criança, junto com a anamnese, a gente traça o perfil, se ele é público, né? Para ser atendido lá. E aí começa a atuação uma mesmo. longa, né? Isso demora, porque demora, assim, né? demora porque assim, infelizmente alguns pais quando pegam encaminhamento não aceitam. Não, ele não tem nada, não, o primo dele também é assim, depois aprendeu, e às vezes para ali, naquela mãe. Não vai adiante. Mas assim, a escola se resguarda, né? Com a mãe assinando o documento, que foi avisada, foi direcionada. Se ela não der sequência, é responsabilidade dela. Mas algumas chegam assim, bem angustiadas, né? Eu já tinha percebido, eu queria que ele tivesse começado antes. Então, assim, são várias questões que a gente encontra, né, no ensino público. As famílias são diferentes, os interesses são diferentes, a dinâmica das casas são diferentes. Sim. E, assim, o professor é polivalente de verdade. Ele tem que saber lidar com pessoas de diversas religiões, com crença, com um linguajar diferente. Tem mãe que você fala uma coisa, ela não entende. Tem mãe que é analfabeta, não posso mandar uma mensagem escrita para ela, por WhatsApp, para falar alguma coisa da criança, se não foi ela que foi levar, vamos supor. Sim. Foi uma vizinha que trouxe, mas eu precisava falar uma coisa com a mãe. Se a mãe é analfabeta, eu não posso mandar uma mensagem de texto para ela, eu tenho que mandar um áudio para ela. Então, assim, a gente tem que olhar mesmo, sabe? O trabalho psicopedagógico é bem específico. Não é uma fórmula, não é uma receita que vai dar certo para todo mundo. Não dá. Então, por isso que é feita essa avaliação bem específica, essa anamnese bem específica. Depois que ele entra, ele tem mais avaliações diagnósticas para eu ver qual é o parâmetro da idade que ele está e como ele está. Então, eu quero abrir um parênteses aqui muito importante, que temos ouvido muito, às vezes até de pediatra, gente. A mãe leva, não, porque tá demorando para falar. Ai, não, uma criança de pandemia, mãe. Não, você não tem muito convívio social. Então, assim, cada criança tem seu tempo. Acende um alerta essa frase. Cada criança tem seu tempo, vírgula, porque, assim, existe marcos, né, do desenvolvimento. Então, assim, tem o tempo? Claro, às vezes um aprende mais lento, mais rápido, mas, assim, tem um parâmetro para essa criança estar com aquela idade, naquela série. Então, assim, depois a gente faz uma outra avaliação. E aí, qual que é o nosso papel lá? Avaliou, agora traça um plano individual para aquele aluno. Bem personalizado. Personalizado, né? Que a gente chama de plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI na educação. Porque, assim, tem criança que chega com medo de subir a escada, por exemplo. Tem criança que não consegue pegar no lápis. Tem criança que não consegue recontar uma história que ela ouve. Tem criança que não sabe as cores primárias. Então, assim, tem criança que já chega lendo palavras simples. Então, assim, eles são muito diferentes entre si. Então, assim, tem que olhar, um olhar específico para aquela criança. Um plano educacional para aquela criança. Então, como, né, a demanda é grande, pouquíssimos são atendidos de forma individual, porque não tem horário para todo mundo. Mas quando a gente tem que agrupar, é no máximo trio. E aí a gente tenta agrupar de acordo com a idade parecida e o conhecimento também, para não ficar destoando. Não vou colocar uma criança de 1º aninho, que acabou de ingressar no ensino fundamental 1 com de 5º ano, que já tem 11. Então, assim, não dá. Então, assim, a gente não... É diferente do professor regular, né? Que olha a sala como um todo, mas tem que respeitar a individualidade de cada um. É um todo, mas não é um todo. Sim. O conteúdo pode ser o mesmo, mas nem todos vão aprender da mesma forma. Então, o nosso, como é ali na mesa, uma mesa redonda, e eu muito próximo, é mais, na minha opinião, é mais fácil de atingir, sabe? A gente consegue ver mais de perto, assim, a dificuldade, ouvir o que eles trazem de casa, muitas vezes. Então, acho que, olha, eu tô falando, tô deixando você fazer pergunta. Né, meu Deus? Viu? E ela falou que, eu tenho vergonha. A gente tá vendo, Engatei a A primeira. gente fala do que a gente entende, do que a gente gosta, flui. Do que a gente vive, né? Com certeza, com certeza. Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse acompanhamento, não é acompanhamento? É acompanhamento? É um acompanhamento, sim. Esse acompanhamento,
ele tem um prazo. Você só pode ficar naquele ano com aquelas crianças e depois, ou não, é o tanto que elas precisam. É assim, até o 5º ano, é a data limite, a idade limite. Mas no primeiro, se ele entrar no primeiro e ainda não tiver bom no segundo, no terceiro, ele vai ficando. Até o 5º. Até o 5º. Caso, Vamos né? fazendo avaliações, né? Durante todo o período. Durante o ano, nós fazemos 4 avaliações diagnósticas. Ótimo. Então, assim, tem caso de criança com alta. Eu ainda não tive caso de criança com alta. Ah, você teve alta. E, assim, a alta não é necessariamente ele estar no nível da série dele. Ele teve um plano para ele. Se eu alcancei aquele plano, o que eu tracei para ele, ele está de alta. Até porque a chance de uma pessoa com transtorno de aprendizagem, com distúrbio, com atraso, de estar igual aos outros, é mais difícil. A gente quer que ele caminhe, não pode parar. Entendi. E, assim, quando eles chegam, geralmente eles estão bem longe da turma. Entendeu? Então, isso faz a diferença. Mas tem casos de alta, sim. Mas então, eles estudam na classe regular. Na escola de referência do bairro deles. E aí, uma vez na semana, faz esse acompanhamento. Isso. E assim, o que é muito importante, não é só o psicopedagógico, né? A maioria deles tem que passar com o neuropediatra. Alguns são medicados, né? Quando o neuropediatra vê necessidade. Alguns fazem terapia com fonoaudiólogo, porque alguns também têm... Alguns não, a maioria tem dificuldade de fala. Ou tem o transtorno de processamento auditivo central também. Sim. E isso tudo dentro no serviço público do município. Esse do transtorno é uma cabine específica. O município não tem, mas o município encaminha para a Unicamp, que é a unidade de referência. Porque quem tem o transtorno de processamento auditivo central, ele tem que fazer uma terapia de cabine com fono. Então, assim, não é todo fono que é habilitado e tem a cabine. Então, como o município não tem... só chega nesse diagnóstico após fazer a audiometria, tá? Então, assim, meu filho ouve. Não, ele ouve. Mas como processa, Ele ouve, só que lá dentro acontece um processo, né? Não é só o som entrar, ele tem que processar. Então, como o município não tem essa cabine dessa terapia, ele encaminha para a Unicamp. O resto tem lá, que é neuropediatra, psiquiatra, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, tem casos que, né, alguns precisam, terapeuta ocupacional, tem. O que não tem é a terapia de cabine, mas tem fonoaudiólogo e tem audiometria. Gente, eu quero te dizer que essa prefeitura está na região metropolitana de Campinas, mas nós escolhemos não falar o nome, mas é no sentido de vocês entenderem que quando existe uma boa vontade e é possível que esses serviços sejam oferecidos dentro da rede pública. Sim. É claro que a gente entende, e a Mari pode falar até melhor sobre isso, que seria ideal, por exemplo, que essas crianças tivessem 3 vezes na semana atendimento com você, acompanhamento contigo. A gente entende que existe uma demanda assim, um pouquinho maior e que, no caso da sua prefeitura, não consegue ainda ampliar, né, suprir. Mas eu acho que já é um lampejo de esperança, né, Ari, para a nossa região aqui, que sirva de exemplos, né? Eu trabalhei também numa prefeitura, não é a mesma que a Mari, que tinha um trabalho excelente com o público. Até a Mari me corrigiu antes, que eu falei o público de educação especial. Ela falou, não se fala mais, né, Mari? Não fala a criança especial. A criança com deficiência, a criança... pessoa com deficiência. PCD, né? Você falou. PCD. Então, a gente vai aprendendo. O autista, também, né? A pessoa com TEA, pessoa com autismo, especial não. E as outras, hein, gente? Retardado para trás, pelo amor de Deus. Isso aí não fala nem de brincadeira mais. É muito, muito... muito empolgante isso, né? Porque a gente vê que, de alguma maneira, está havendo um olhar para esse público. Como eu estava dizendo, eu trabalhei também numa prefeitura, fiquei, acho que cheguei a ficar 10 anos mesmo, 10 anos nessa prefeitura que tinha um trabalho muito maravilhoso. Eu trabalhei como professora de dança para esse público e também tinha um trabalho exemplar. E aqui a gente entra nessa questão que é um pouco polêmica, Mário, não é? Que é a questão da inclusão.
parece que a gente ainda não tem um consenso, né? Sim. Dentro da própria área. Como que você vê essa questão? Então, o Brasil, né, infelizmente, tá um pouco engatinhando ainda, começando a ficar em pé, eu acho. Mas, assim, é muito complexo, porque, assim, a inclusão não envolve só aquela criança com deficiência e a família dela, né? A escola é uma comunidade ampla, assim, que são várias pessoas lá dentro. Desde quem abre o portão e quem vai dar aula para essa criança dentro da sala de aula. Todos têm que ter a mesma visão de acolhimento, de um olhar humano, sabe? De não... Uma coisa que acontece muitas vezes é aquele olhar de coitadinho, sabe? Ai, coitadinho, não anda, coitadinho. Eu falo, gente, a pior coisa é você ter dó de uma pessoa, sabe? Olhar as potencialidades dela é bem mais importante do que olhar as limitações, com certeza. Porque nessa área da educação especial, eu aprendi nesses 15 anos, se eu for ficar olhando limitação, eu não vou sair nem da minha cama. Entendeu? Assim, eu tenho que olhar a potencialidade. Às vezes eles mesmos assim, ai, mas eu não consigo fazer assim. Então, vamos ver como você consegue, vamos começar a treinar. Você quer fazer desse jeito? Quer pintar desse jeito? Quer contornar? Quer fazer essa linha bem fininha? Quer fazer essa dobradura? Enfim. Então, assim, olha como você consegue. Vamos partir daqui, vamos tentar chegar lá onde você quer chegar. Então, assim, infelizmente, há um público que tem uma baixa autoestima, assim. Os que compreendem mais, né? Um pouco. Sim. Uma baixa autoestima, assim, terrível. Eles estão, assim, se sentindo um pontinho, assim, no universo, sabe? Porque eu acredito, deve ser muito difícil estar numa sala de aula, todo mundo num padrão, copia, a professora apaga e você não conseguiu sair nem da segunda linha. Entendeu? Não deve ser fácil. Então, assim, são crianças que precisam de um olhar diferenciado e menos de dó. Pelo amor de Deus, eles precisam de ânimo, sabe? De entender que eles têm potencialidade, sim, que eles podem avançar. Então, assim, a inclusão hoje empata muito nisso. As pessoas olham, ai, mas como vai fazer? Ele não anda, ele não fala, ele não ouve, ele não vê. Então, assim, se todo mundo se unir em prol daquele aluno, com certeza que vai haver uma mudança, sabe? Para ele, para melhor. Mas quando recebe um aluno e deixa ele no fundo da sala, ou, como eu já ouvi muito, a professora está dando um conteúdo X para a turma inteira. O fulano está pintando um desenho. Todo dia. Um desenho. Que não tem nada a ver. Está falando de árvore. Ai, raiz, tronco, galho, folha. E a criança pintando um coração. Gente, pelo amor de Deus, se chama adaptação curricular. Tem que fazer uma coisa para aquela criança que diz respeito ao conteúdo da sua aula. Tem que fazer. E, assim, as amigas que são da pedagogia, né, do ensino regular, que tem sala de aula, daqui para frente precisam se especializar, fazer pós-graduação, formação continuada, porque, assim, eles apareceram, eles não vão desaparecer. Eles estão aí para serem notados, eles têm direito a uma educação de qualidade, acesso às terapias. Então, assim, ai, mas eu não fiz educação especial, não sei como é que lida. Vai ter que estudar. Então, assim, tem os AT, né, que são os acompanhantes terapêuticos na sala. Cada lugar chama de uma forma, mas, assim, a criança, quando ela tem muita limitação, tem um adulto para ser extensão dela ali, para auxiliar. Se, né, ai, tem uma sonda, precisa alimentação na boca. Enfim, quando não tem, é que você vai conseguir dar conta. Então, assim, olha para aquele aluno e veja as potencialidades. E estude sobre o diagnóstico dele, sabe? Converse com a família tem muita coisa rica para trazer. Deixa eu abrir um parênteses, uma história uma vez que aconteceu. Teve um projeto nessa rede que eu trabalhava que propunha o professor fazer uma visita na casa dos alunos. Era remunerado, tudo. Depois a gente tinha que preencher um formuláriozinho simples. Enfim, aí eu não tinha nem filho, né? Então eu tinha outro período livre. Falei, eu vou. Era uma classe especial, tinha uns 9 alunos. Então eu fui visitando as famílias. Essa família, o menino era uma graça, ele tinha síndrome de Down. Uma mãe já bem senhora, com filhos de 20 anos, 30 anos, ele era rapinha do tacho. E, nossa, me receberam com uma mesa lotada de bolo e café. Isso. Eu falava, não precisa tudo isso, né? É uma visita rápida. Não, senta na mesa, isso aqui. E nessa escola, a gente não dá prato de plástico, colher, eles aprendiam a comer de garfo e faca. E prato de vidro, tudo. E esse menino, ele tinha uns 10 anos na época, foi a minha primeira turma. E ele não queria o garfo e a faca de jeito nenhum.
E aí não, eu vou te ajudar. E ele empurrava, cruzava o bracinho, não. Porque o Down, né, gente, uma teimosia, tem uns Downs que, olha, uma teimosia. Eu falava, não, eu vou te ajudar, não quero. E virava de costas. E eu naquela luta. Quando eu cheguei nesse dia na visita, aí a mãe colocou tudo na mesa, ele tomando refrigerante no gargalo, eu já achou, falei, meu Deus, ele era gordinho, né? Aí ela foi dar alguma coisa que era pra comer de garfo e faca, eu peguei o garfo e faca, e ela deu a colher pra ele, eu só olhando. Aí eu falei, deixa eu ver como que ela vai comer, né? A mãe. Aí ela pegou a colher também. Aí ela falou assim, ele aceita comer de garfo e faca lá na escola? Não tinha tido reunião ainda, né, depois dessa situação. Falei, não aceita. Aí ela falou, ai, sabe o que que é? Nós somos nordestinos, todo mundo aqui come de colher. Aí minha cara... Eu não fiquei vermelha porque eu sou marrom, porque eu falei, gente, que desrespeito à cultura da família. Como assim? Eu tinha que saber por que ele não aceitava o garfo e faca. Sim. Porque todo mundo lá come de colher, acostumado a comer farinha, cuscuz e não sei o quê. Falei, acabou. Falei, não insisto mais. No fim, ele, por conta própria de ver os amigos, ele aceitou o garfo e faca. Mas, assim, por isso que eu falo, a família tem que ter uma parceria com a escola. Não adianta, ai, aquela mãe... Se você ficar inimiga daquela família, vai ficar mais difícil para você na sala de aula. Entendeu? Então, assim, seja amiga da família, ouça a família, porque, com certeza, eles têm informações riquíssimas para você usar em sala de aula. Riquíssimas. Muito maravilhoso. E essa questão que você falou da formação, Mari, fala um pouco para a gente sobre a sua graduação. Acho que é um tópico importante para a gente lembrar. Sim. Aqui. A minha graduação foi muito rica, né? Quando a pessoa fala assim, você é formado em pedagogia? Eu falo, não. Pedagogia, mas educação especial. A minha grade foi específica e exclusiva da educação especial. Então, assim, claro, né? No estágio, tivemos que fazer estágio em sala regular, mas a nossa grade era toda da educação especial. Então, a gente teve que perpassar todos os níveis de ensino, da educação infantil até o ensino superior. Eu cheguei a fazer estágio na própria PUC, como estudante de arquitetura na época, que era deficiente auditiva. Então, assim... Nossa, eu gostaria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de ter a formação que eu e meus colegas tivemos, porque, assim, foi muito rica. Eu creio que uma pós-graduação, ela pode até chegar perto, sabe? Mas, assim, uma graduação intensa só daquilo, não chega, não. Aí depois é só a experiência mesmo, só o chão da sala de aula para te trazer mesmo a experiência, sabe? E você comentou conosco que essa graduação ela não existe mais. Não existe mais, infelizmente. Minha turma foi a última a se formar em 2005. E você consegue, assim, entender por que isso aconteceu? Porque para mim fica assim. Não, nós ficamos assim também, porque tinha gente querendo entrar no próximo vestibular. E aí a faculdade simplesmente falou, não iremos abrir mais vaga para esse curso não existe mais. Por favor, instituições de ensino superior, olha que coisa fantástica. Foram 4, 5 anos? 3 anos, porque eu já peguei a grade reformulada, né? Ele tinha a grade de 4 anos, quando eu entrei já era a grade de 3 anos. Mas assim, riquíssimos, tivemos aula com um professor que era médico, neurologista. Da PUC, entendeu? Então, assim, nossa, hoje eu gostaria de voltar na sala de aula com a bagagem que tem hoje para fazer pergunta, porque quando você está na sala de aula pela primeira vez, ouvindo aquelas coisas, você, né, você entende, balança a cabeça e tudo, mas você não viu, né, ainda aquele monte de coisa. E eu lembro uma coisa muito legal que ele me falou, porque eu não sou essa bichona, viu, Adriana? Se eu não sei, eu vou pesquisar, porque, assim, tem milhões de síndromes, gente, milhares, centenas, enfim. Então, assim, ele falou, não, vocês não vão conhecer todas. E ainda outras sendo catalogadas, né? Sim. Então, assim, às vezes a professora chega numa escola, ai, meu Deus, o fulano tem a síndrome e tal. Você sabe o que é? Não, eu também nunca ouvi falar. Então, bora estudar junto, como que é a característica, como que é isso, como que não é. Então, assim, o professor não para de estudar nunca, né? A verdade é essa. Não tem como. Acho que o professor... Eu acho que não dá mesmo, mas acho que nenhum profissional, gente. Não tem dá. Como, né? Não. A área é nutri, dá para parar? Não dá, né? Então, não dá. Eu acho assim, quem quer alcançar cada vez... O público está se transformando, né? Então, assim, quando eu comecei a dar aula, em 2006, que eu me formei, daí depois fui dar aula, era outro público, mesmo que era da educação especial, né? Nós temos crianças com deficiência que acessam rede social, que acessam YouTube, que têm acesso a jogos tecnológicos, os que são menos comprometidos, que tem
consegue esse acesso. Então, assim, naquela época não existia esse tipo de coisa. Hoje eu tenho uma criança que, se ela não for alfabetizada, ela fala com o YouTube e acha o conteúdo que ela quer. Não é? Eu posso falar para ela, procura a história da Chapeuzinho Vermelho. Se ela não conseguir escrever Chapeuzinho Vermelho, ela vai falar no microfone do YouTube e vai encontrar. E eles, né, por mais dificuldade que eles tenham, eles desenrolam muito bem a tecnologia. É verdade, né? Muito bem. Eu chego a negociar o tablet. Assim, ele é usado esporadicamente, que eu falo para eles, ó, a gente tem pouco tempo, mas, eu quero muito o tablet. Então, ó, tal dia nós vamos usar o tablet. E assim funciona, é um pau mágico falar que vai usar o tablet. Até O interesse surge. Até porque não dá para negar. Não. Essa tecnologia tá aí, ela só vai para frente, né? E a gente não pode negar que existam esses recursos. Sim. E que usado, que né? ajudam, que ajudam com as pessoas com PCD, ajuda. Sim. Veio no Direto na Causa, veio um deficiente visual que ele mostrou os recursos que vieram para ajudar, a autonomia que deram para eles, os recursos de informática, digitais, para melhorar na vida, principalmente na autonomia. Sim, e eu uso mais do computador, né? E jogos, e o lúdico mesmo. E assim, é muito grande o número de crianças que chega sem saber mexer no mouse, assim. É muito engraçado. Então, assim, para você ver, ó, se a criança souber mexer no mouse, eu pego dali para frente, se não souber mexer. Eu vou ficar focado em conteúdo. Não, eu vou sentar, vou falar para ele, senta direitinho, puxa mais pra frente, põe a mãozinha, deixa ele mexer a mãozinha, porque, né, é muito sensível, então descontrola. Assim, já ensinei muita criança a mexer com o mouse, é muito gostoso. E depois vai assim, ó, que é uma beleza. Flui, né? Flui. Mari, e desenvolvimento psicomotor e cognição? Fala aí, termina a pergunta. Vou tomar água. Vai até tomar uma aguinha. Eu, por ser profissional da área do movimento, né? Eu sempre faço essa conexão na potência do movimento para o desenvolvimento cognitivo da criança. E a gente teve aí uma pandemia, né? Onde as crianças ficaram, algumas, né? Eu acho que a grande maioria ficou dentro de casa, sem muita interação com outras pessoas, com outras crianças, muitas de máscara. Sim. E você viu isso na volta das aulas? Muito. Você viu esse efeito? Os que perderam os 2 anos finais da educação infantil, eu acho que foram os mais prejudicados nessa área do psicomotor. Porque, às vezes, né, são crianças de apartamento, que é a grande realidade hoje, que é até a minha realidade. Então, assim, tem um parque, tem uma praça, mas exige você, né, todo mundo trocar de roupa, andar um pouco, pegar um carro e sair. Diferente de uma pessoa que tem quintal. Então, já tá fechadinho ali. E quem perdeu os 2 últimos anos da educação infantil já saiu, começou a pandemia, estava no Jardim 1, vamos supor, né? 4 aninhos. Voltou a pandemia, estava no 1º ano do fundamental. Então, assim, é triste, eu morro de dó. Desses e dos que saíram no 3º, né? Estavam no 3º, voltaram no 5º. Ou até estavam no 4º, voltaram no 6º, já voltaram no Fundamental 2. Então, assim, todo mundo mudou muito, né? Outro público, aquele monte de professor. Então, assim, sim, eles voltaram bem amedrontados, muito, muito introspectivos, sabe? Assim, com muita dificuldade de socialização. Para tirar do casulinho. Deu um pouquinho de trabalho. Deu trabalho. E eu creio até, Adriana, que tem alguns alunos que até não iriam apresentar alguma dificuldade acentuada de aprendizagem. Falo de dificuldade, né? Não transtorno, que se for transtorno, já estava ali. Mas acabaram apresentando por conta da pandemia, né? Porque, infelizmente, a realidade da escola pública não foi igual à realidade da escola particular, de ter uma aula online todo dia durante 4 horas, por exemplo. Entendeu? Como que foi? Você quer que fale da realidade do público ou do privado? Não, do público. Do público. Porque você teve as duas, né? Assim, eu estava com uma classe especial na pandemia. Então, eu tinha acho que 7 alunos, mais ou menos. Então, assim, já era outro público, né? Não era o público com transtorno. Então, não eram nem criança, tinha até adolescente. Era um público mais comprometido. Então, a gente tinha uma interação por vídeo, online, por semana, com uma duração de uns 40 minutos, assim, mais ou menos. Mas era mais difícil, né? Era mais difícil porque daí eles precisam de gente do lado, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem um pacote de internet bom para ficar numa chamada de vídeo. Então, assim, o que nós fizemos? A gente fazia o planejamento, montávamos a atividade, a escola imprimia e os pais retiravam.
Entendeu? O online mesmo, ao vivo ali comigo, era uma vez por semana. Era pouco. Foi bem diferente. Eu falo da minha realidade, né? Agora, o ensino regular, acho que elas tiveram um pouquinho mais de aula online. Mas foi bem difícil, viu? Foi bem difícil até todo mundo se adequar. Foi bem difícil. Quando pôde voltar, muitos pais optaram por não deixar a criança voltar. Então, assim, dos 7 que eu tinha, só uma voltou. Em setembro, quando começou a melhorar, em 2021, só uma voltou. Eu fiquei com ela sozinha até dezembro. Muitos pais estavam com medo, porque eles eram um público vulnerável, né? Então, mas foi bem difícil. Eles voltaram bem diferentes. Tivemos que retomar o trabalho praticamente do zero. Porque isso já acontece no retorno de férias. Isso já acontece no retorno de férias. Isso já acontece. Todos os 3 primeiros meses de aula é para relembrar. Sim. Parece que passaram uma borrachinha. Então, pensa uma pandemia aí. 1 ano e... Porque a escola pública ficou, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, fechada. Meu irmão, ele é deficiente auditivo. E ele tinha... Agora ele já se formou no ensino fundamental. Mas na pandemia, ele estava no 2º ano, quando começou a pandemia. 2º colegial. Não é mais 2º colegial. 2º ano de ensino médio. 2º ano de ensino médio. E ele tinha uma pessoa que acompanhava ele. Só que na pandemia, ele fazia online sem acompanhamento. Nossa. E se formou. Que difícil. Com muitas lacunas. Com muita... E na pandemia, ele faz muita leitura labial. E aí eu fui no mercado com ele. Eu não lembro onde a gente foi. E ele tentando se comunicar. Gente, foi horrível. Porque as pessoas não tinham empatia. Ele tentava falar e as pessoas... Aí, às vezes, ele tirava ou ele queria mostrar... Põe a máscara, aquela coisa assim. Então, ele teve ali 2 anos que ele poderia ter dado um salto, assim, no desenvolvimento, na fala, no aprendizado, e que ficou limitado. Sim. Porque a pessoa que deveria estar acompanhando ele por causa da questão da pandemia não pode ir na casa acompanhar a questão online. Sim. Então, ele passou por muita coisa. Eu prejudicou imagino. muito. A máscara dificultou muito a vida do deficiente auditivo. Porque ele não mesmo. conseguia se comunicar. As amigas que são profissionais da área mesmo, elas mandaram fazer com tipo um plástico aqui na frente, um plastiquinho mais durinho, que o lábio ficava à mostra. visível. E isso que a gente está falando, esse caso que a Ari trouxe, tudo que a Mari está falando aqui, pessoal, é direito, viu? A gente não nossa, que maravilhosa, que bondosa que é essa prefeitura, a prefeitura que eu trabalhei, nossa, como eles são iluminados. Não, é direito desse público, como as crianças que não têm dificuldades ou transtornos têm direito à educação, eles também têm educação de qualidade, com tudo que eles precisam. Sim. Eu, quando eu trabalhei nessa prefeitura com dança, tinha um público de deficiência auditiva, eu tinha um intérprete, professor Tom, querido, dentro de sala comigo o tempo inteiro. Sim. Né? E aí, assim, na época, eu achava incrível. Mas com o amadurecimento, que a gente amadurece, graças a Deus, eu percebi que não, isso não era nada demais. Era o acesso. Era o acesso, era o direito que esses alunos tinham, né? Sim. Então, a gente precisa também se conscientizar disso. O irmão da Ari ter esse acompanhamento não é nada de extraordinário. A gente tem que mudar essa mentalidade, né, Mari? Sim. De achar que são luxos. Não, né? não são luxos. E até algumas mães ficam sofrendo, né, um tempão e não conseguem resolver, porque não tem. Se não tem, você tem todo o direito de procurar uma promotoria pública e ir atrás. Levar seu caso, olha, o caso é esse. Como eu já vi muitas vezes acontecer, criança com laudo, que tem direito de acompanhante, infelizmente a prefeitura, a escola privada não oferece, a mãe vai atrás da lei, né? E tem direito, e eles têm que se virar. Sim, Sim. caso da mãe, a mãe do meu irmão, ela teve que ir, ela foi, porque a escola não queria, não é que não queria, não tinha. Então foi uma briga para conseguir. Mas se for atrás, consegue. Conseguiu. Olha só, não sabia tanto disso. que ela conseguiu, acho que só na 7ª série. Ele ficou os todo primeiros, esse período. Sim. Porque pensa, é uma barreira, uma barreira linguística. Pensa você, se coloca num lugar que tá todo mundo falando alemão. E aí? Que eles... É horrível, não tem como. É uma barreira assim, né? Se for ver, uma barreira assim simples de resolver, né? Com o intérprete, como você resolveu.
É igual barreira arquitetônica. Às vezes eu vejo umas rampas aí que eu tenho vontade de dar uma marretada e quebrar. Porque, gente, a rampa, ela tem uma angulação certa. Chama os engenheiros e pensa, pega uma cadeira de roda e tenta subir você que não tem nenhuma deficiência física. Se você conseguir, provavelmente o outro também vai conseguir, que tem a deficiência, mas tem umas que a inclinação não permite uma pessoa nem, se ela tiver só nas pernas mesmo, não consegue subir. Ah, tem rampa, tem rampa. Tá certa a rampa. Entendeu? Tem intérprete, a janela tá adequada, ou tá desse tamanho, e o deficiente auditivo tem que pegar uma lupa para poder enxergar o intérprete. Tá assim, tem coisa também que é muito maquiada, sabe, na inclusão. Tá, É assim, só pra, é, pra cumprir cumprir a ali. lei. tá assim, tem Contra a rampa, mas não lei. tá na angulação certa. Tem intérprete, mas a janela tá minúscula na TV. Tá assim, tem que fazer as coisas direito, né? Eles apareceram e as pessoas vão ter que aceitar. E como que é feita essa distribuição? Quando chega no colégio, cinco alunos com alguma deficiência, como que é feito? Eles vão tudo para a mesma sala? É melhor deixar Geralmente cada um eles na dividem, sala? geralmente eles dividem. Só que tem casos que não dá, né? Por exemplo, se for uma escola que tem duas salas da mesma série. Aí tem 2 segundo anos e tem X criança para essa sala, mas se tiver só um segundo ano de manhã e a mãe quiser que estude de manhã. Já vi casos de sala que tem 5, 4, porque também é um público que faz terapia, né? No horário inverso. Então, assim, a mãe tem que ficar encaixando. Ele precisa estudar de manhã, porque à tarde ele faz isso, tal dia, tal dia, tal dia. Então, assim, não dá pra você falar, não dá pra ser à tarde. Então, tem casos que fica 4, 5 crianças numa sala só. E como que é para o professor numa sala, a rede pública é numerosa? É difícil, eu tenho certeza. Não é minha realidade, mas como eu trabalhei com inclusão, eu ia até as salas, né, para orientá-las até. Então, assim, é uma realidade difícil também para elas, principalmente quando não tem acompanhante, né? Se a criança, sei lá, precisa de acompanhante e não tem, se a criança precisa de medicamento e não toma. Então, assim, é difícil para elas, né, a realidade também. Mas hoje eu creio que já tá melhor, sabe, do que era antes. E você falou que esse setor existe há 20 anos. É novo, né? Mais de 20 até. Lá no município que eu trabalho já tem até mais de 20. Tem gente que já se aposentou trabalhando só nesse setor. Eu que cheguei há 3 anos desse setor, mas ele já é, ó. Mas se for pensar, né? É novo, é pouco tempo. Mas Engatinhando, é o que você a cidade é Que a nova. gente pensando A cidade é nova. Mas se for pensar no nível Brasil, Ah, sim. já tem há mais tempo. Então. Mas em escola pública, olha, eu nunca vi. Nem aqui na região, não. Porque eu converso com as amigas de outras realidades, né? Do público-privado. Não tem. E é uma luta para permanecer funcionando, viu? Você tava falando disso, né? Porque, assim, no fim, a inclusão precisa muito, né? Então, virou, mexeu, eles querem reorganizar a distribuição dos professores, porque todo mundo que está nesses 3 setores que eu falei para vocês, todo mundo tem formação em educação especial, seja em graduação ou em pós. Eu tenho algumas que fizeram faculdade comigo, que estão lá. Mas, então, às vezes, como a inclusão está solicitando muita demanda, aí fica reorganizando, né? Porque o nosso público ainda é menor comparado ao público da inclusão. São as crianças com PCD mesmo. Então, eles ficam meio que reorganizando para poder... porque o seu atendimento é com dificuldade, né, de aprendizado. Transtorno, distúrbio, isso. Então, é outro público, outro prédio. Entendeu? As pós-graduação, elas são específicas? São. PCD? Não. Assim, educação especial inclusiva, psicopedagogia clínica institucional. Não tem a ver com a deficiência que a criança tem, não é? Tem de TEA, tem de deficiente visual, auditivo, tem. Mas o seu foi O meu, tivemos um pouco de tudo, mas nossa habilitação, quando nós saímos, porque faz tempo, né? Era habilitação em deficiência intelectual e auditiva. Mas eu não domino Libras, porque eu não tive aluno, né? Com surdez ou deficiência auditiva. Então, assim, é uma língua se você não praticar. O pouco que eu aprendi na faculdade, eu esqueci, porque eu não pratiquei. Tenho até habilitação, mas eu não sou apta para ser professora de um aluno com deficiência auditiva, não. Hoje, não. Teria que voltar para a sala de aula para fazer um curso de Libras específico, sabe? Mas cada uma seguiu uma área, mas tivemos, assim, uma luz sobre tudo, sabe? Mas o que mais, na época, né, que mais se falava era sobre a deficiência intelectual mesmo. Não tinha tantos casos de autismo, embora tinha pessoas lá que já trabalhavam com esse público, com autismo. Na época, era mais deficiência intelectual. Mari, você já pegou criança que você foi ver que
ela não tinha um transtorno, e sim era mais uma desestrutura familiar, uma família com muito conflito, e aí você vai vendo a criança não tem nenhum transtorno mesmo, é Sim. mesmo uma questão familiar. Sim, muitas questões emocionais, né? Emocionais. Sim, não resolvidas, casos de abuso, casos de, sei lá, mudança repentina de casa, de estado, de E aí chega com um cidade. diagnóstico pra você, e você vai vendo, vai conhecendo a história Sim. daquela criança, e você fala, não é Sim. isso. Ou às vezes até um problema de ensinagem. Aham. Quem ensinou essa criança boa. até aqui? Será que olhou para essa E aí como que faz? particularidade dela? Aí o papel do psicopedagogo é o quê? Olhar, avaliei. Sanar a dificuldade. Agora eu vou traçar um plano para o que ele apresenta. É isso, isso, isso. Então é aqui que eu vou agir. Aí eu acho que nesses casos acaba tendo uma alta, né? Sim, acaba tendo uma alta. E às vezes não, né? Na maioria das vezes precisa de uma parceria aí com o psicólogo. E, na minha opinião, o professor precisava de um psicólogo. Porque a gente ouve muita coisa, gente. A gente ouve muita coisa. Não só da criança, às vezes mães estafadas, sabe? Eu já ouvi coisa de mãe, assim, estafada, assim, exausta. Falando que não queria mais viver, que não queria mais acordar, que queria se jogar embaixo do caminhão. E a Então, criança assim, sente tudo, né? às vezes a gente tem que parar e conversar com a mãe também. Com certeza. Ou mãe que não entendeu o laudo, sabe? Que levou o papel e Não sabe quando você começa a explicar, fala, mas como? Da onde? De onde veio isso? Mas ninguém tem isso lá. Mas tem cura. Tá, assim, até isso a gente também tem que saber falar sobre o diagnóstico da criança. Já tive mãe que não entendeu o laudo. E eu fui explicando. Quando ela entendeu, ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Entendeu? Então, assim, ela trabalha à noite, ela estava cansada, eu vi, ela foi direto para a reunião de pais. E eu falei para ela, calma, olha, dei uma água para ela. Falei, calma. Ele, né, ele tem isso, mas, assim, eu tenho amigas aqui que trabalham comigo que são diagnosticadas com algum transtorno. Tem 2 faculdades, 4 graduações, 2 concursos públicos, mãe, dirigem. Falei, não é assim, não é o fim do mundo. Só que estímulo, né? O externo, totalmente o externo. Se você decretar, vai decretar uma pausa ali, uma morte na vida dele, não dá. Aí ela foi respirando, foi ficando mais calma. Eu falei, por isso que ele está aqui. Nós tivemos nosso primeiro episódio, né, Ari? Uma família. Veio o Diogo e a Ana, queridos. Eles aceitaram o convite. Foi nosso primeiro episódio. Eles são pais do Mig. O Mig é uma criança com T21. E que a gente antes falava síndrome de Down, mudou, né? agora. Mudou. E aí eles contando a trajetória, um episódio que vale muito a pena se você não assistiu ainda. E a Ana, a mãe, ela fala inglês fluente. E ela disse, eu vou ensinar o Mig. E ela começou, e ela disse que quando começava as pessoas, gente... Ensina o português Chamaram de louca. primeiro, imagina. Louca. Não faz isso. E ela falou, pois o Miguel é bilíngue em casa, comigo ele só fala inglês, com a que Ana, lindo. e com o pai ele fala português. E o que a gente percebe é isso, né? É a oportunidade. Sim. É você dar oportunidade. E às vezes, por isso que a gente bate muito aqui na tecla, né? A área de comportamento, de núcleo social, de povoar esse imaginário de possibilidades, porque às vezes a pessoa fala, mas isso é só para uma pessoa rica, que vai fazer isso, vai fazer aquilo com a criança, vai fazer isso. Não. Você brincar com a criança, dar atenção. Hoje, nossa, eu vejo cada atividade. Eu tenho uma pastinha só de neuropsicomotricidade no meu Instagram, de salvar atividades assim que você faz com tampinha, e pode ser ali na hora da refeição, 10 minutos por dia que você vai estimular aquela criança. É só, olha, eu estou aqui para você e você pode, né? Às vezes é só esse olhar sobre a criança, um olhar sobre a infância, um olhar para a infância. Sim, porque às vezes quem está de fora impõe a limitação, né? Sim. E aí não oferece porque ele não vai conseguir. Isso. Acha que entendeu? tem um diagnóstico, Sim. aí é um decreto. Não, então é assim, não, tem muito recurso, tem muita coisa hoje que dá para desenvolver. Isso foi o tema do meu TCC, acredita? É. Eu falei, meu Deus, mexi no vespeiro. Falando de diagnóstico, a área médica, Mariana, área da saúde. Mas eu mexi no vespeiro tanto tempo atrás, né? Quase 20 anos atrás. Eu falei sobre isso porque eu vi
uma realidade numa escola até no seu mundo lá, porque o menino não tinha diagnóstico. Ele não tinha. Ele tinha muitas características, várias, mas ele não tinha um laudo, e aí eu percebia que a professora ficava limitada a isso, sabe? Eu não sei o que ele tem. Mas, assim, ele tinha dificuldade motora, de marcha, de fala, de visão. Então, assim, ela poderia já, a partir dali, mas ela queria um diagnóstico. Entendeu? Eu percebi que ela queria um diagnóstico. Então, quando eu falei para a orientadora, eu falei, eu quero falar sobre a importância do diagnóstico. Mas eu não quero falar assim, eu falei, não é esse lado da importância, precisa ter um diagnóstico. Precisa para meios legais, né? Enfim, para conseguir um AT, conseguir as terapias. Mas eu falo assim, enquanto não vem esse diagnóstico... O que fazer? O que fazer? Foi sobre isso que eu falei. Eu falei, eu quero saber, enquanto essa criança não fecha um laudo, porque tem criança que fica meses, gente, se arrastando. Eu conheço casos. Que nem é de aluno meu, de gente do meu convívio social, que demorou muito para fechar o laudo, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, essa menina ia ficar fazendo o quê na sala de aula, já que ela não tinha diagnóstico? Não dá para esperar um papel para você começar a trabalhar. O professor é treinado para ter um olhar, né? Assim, específico. Meu marido até fala, nossa, você fica reparando. Eu falo, não é reparar. Eu falei, é o costume. Mas a gente ouve a criança falando de tal jeito, eu falo, vou falar para fulana tal coisa. Ele fala, nossa, que mania que você tem. Eu falei, mas não é, a gente acostuma. Então, assim, você tem um olhar, né, já diferenciado. Então, não tem laudo, tudo bem. Qual a dificuldade que ele tem? Parte daí para ajudá-lo. E não é raro, né, Mari? Não. A maioria das Não é crianças, a raro. não ser crianças com paralisia cerebral. Sim, coisa muito visível, né? Mas a maioria dos alunos com quem eu já trabalhei foi a escola. Foi a professora que teve um olhar, fez um rastreio, porque o professor de sala de aula, ele tem alguns mecanismos de rastreio, ele não é um profissional habilitado para testes, para laudo, Sim. mas ali na experiência e algumas percepções, dava um toquinho na coordenadora, a coordenadora chamava os pais, aí de repente já tem esse profissional, no caso da sua prefeitura, já existe uma outra estrutura, Sim. mas não é raro. Eu, inclusive, tenho conhecimento de algumas famílias que foi a professora que percebeu que existia alguma redução na audição, que a mãe não tinha percebido. E aí, então, eu acho que conheço pelo menos uns 5 casos, assim. E a partir daí, do olhar da professora, da percepção da professora que foi investigar, e realmente havia... Eu já cheguei a ver divisão, assim, porque a criança apertava muito os olhos, sabe? Ou colocava a cabeça perto da folha, ou a folha perto dos olhos. Então, eu falei, olha, eu acho que melhor levar. O último, ele estava com 4 graus. Nossa. Em um olho, o outro 3,5. Quando ela falou pra mim, eu levei, olha a receita. Quando eu olhei, falei, nossa, eu nem achei que tinha tanto. E depois o óculos fez assim, ó. Foi alfabetizado. A dificuldade dele maior, antes de acabar as aulas, era em matemática. Mas assim, o português, eram os 2 gritantes. Depois do óculos, o português já foi sanado. Alfabetizou. No 3º ano do ensino fundamental. Mas assim, o óculos era uma barreira, né? Com certeza, ele não estava enxergando direito. Então, assim, a gente consegue ver, né? E isso porque eu fico 1 hora só com ele. Imagina quem fica 4, 5. A professora da sala fica muito tempo. Elas veem muito mais coisas. Então, quando eu trabalhava na inclusão, que eu ia, né, até a criança com deficiência e orientava a professora, porque também é nosso papel isso, orientar a professora, eu sempre ouvi, sabe, o que elas tinham para falar. Porque elas ficam mais tempo com aquela criança, né? Então, se ela falou, você tem que levar em consideração e sentar ali e observar e refletir mesmo, se não é isso. Porque é a parceria, Adri, não adianta. O psicopedagogo com o professor regular, a fono, a psicóloga com o professor, com a família, todo mundo de mão dada ali, de mãos dadas em prol daquela criança. Porque se alguém soltar a mão, a criança é prejudicada. Sim, com certeza. Não dá para cada um falar uma coisa, né? Tem que estar sempre em contato. Como é muito difícil esse contato também, eu creio que até na rede privada deve ser mais difícil. Nós conversamos muito através de relatório, né? Então, às vezes eu peço relatório para a professora da sala regular. Então, sei lá, levantei uma questão e aí solicito
via e-mail, porque nós temos e-mail das escolas, então eu direciono o e-mail para a professora tal do fulano. E aí devolve um relatório. E eu também já tive que mandar. Neuropediatra já pediu relatório, fonoaudiólogo já pediu relatório, professora da sala regular já pediu relatório. Porque como a gente não tem esse espaço de sentar e conversar, então fica via relatório. Mas é importante que tenha essa comunicação. Sim, tem né? essa comunicação. Já tive a experiência de fazer uma reunião online sobre uma criança que era assistida, né, socialmente em abrigo. É muito diferente, é muito bom. Se tivesse isso sempre com equipes que atendessem uma criança, sabe, ia ser muito rico. Ficamos quase 2 horas falando sobre a criança. Olha, Todo mundo que atendia aquela criança, em diversos espaços. Escola, no meu caso, da educação especial, psicólogo de UBS, monitor do lugar que ela é abrigada. Nossa, faz muita diferença, porque ali as coisas vão se encaixando, sabe? E foi online justamente pela dificuldade de conseguir um encontro presencial. E foi difícil online, mas deu certo. Nossa, é muito rico assim, essa troca, sabe? Eu sinto mais falta disso na profissão, porque assim nós fazemos reunião pedagógica mais para formação. Então, assim, alguém traz uma demanda, né? Ou demanda burocrática de escola, que já trabalhou, sabe como é que é. Mas eu sinto falta dessa coisa, dessa roda, sabe? De trocar. De trocar. Esse espaço deveria ser ampliado, assim. De trocar figurinha mesmo. Porque, às vezes, eu tô passando uma coisa que você já passou. E a troca é riquíssima, sabe? Mas professor, né? Você como uma professora, você sabe que a gente troca muito no corredor. Troca em qualquer lugar, do jeito que às dá. vezes é isso, né? Você tá numa escola de manhã, tá em outra tarde, Sim. às vezes até na noite. É a realidade né? de muitas. Eu tive um tempo que pelo menos, eu sei de outras que faziam isso os 5 dias da semana, mas Sim. eu tive anos em que eu trabalhava manhã, tarde e noite. Loucura, hein? É uma loucura mesmo. Uma Em loucura. escolas diferentes. Em escola tinha uma que eu ia à tarde e à noite e ia em outra De manhã. pela manhã, mas eu sei que tem professores que são 3 escolas diferentes, 3 Tem. períodos, 3 escolas diferentes. Tem. E não é fácil mesmo. Não. Eu aqui me solidarizo pelos meus colegas, né, professores, porque eu sei, às vezes a gente tem um pouco de, não é atrito, né, Mari? Mas às vezes a gente se incomoda um pouco quando aparece muito teórico, né? E a gente não está menosprezando as pesquisas, os dados, não é nada disso. Mas que às vezes eles vêm com algumas questões que, se fosse uma pessoa de sala de aula, eles pensaria em escrever aquilo, sabe? Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente pode aprender com todo mundo, inclusive o pessoal que escreve sobre educação e não está em sala de aula também poderia aprender com quem está em sala de aula, né? Sim. Porque a gente fica meio que vocês não sabem de nada e a gente que estuda, que faz mestrado, doutorado, pós-doc, a gente que entende tudo sobre educação. E, na verdade, se houvesse essa união, né? Sim. Seria muito, muito mais proveitoso. Sim. Mari, você falou anteriormente sobre essa questão de cada criança tem seu tempo, né? E que muitas vezes isso vem até do médico, que dentro da nossa cultura a palavra do médico tem um peso de Deus, quase, né? E eu lembro quando o ano passado estava terminando a pós de neuropsicomotricidade, eu tive uma professora, eu sempre repito isso porque foi muito importante para mim ouvir isso. Que ela disse assim, ela falou exatamente isso. Gente, acende a luzinha quando você escuta cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu ritmo, porque tem um tempo para cada coisa acontecer. Sim. É claro que, como você falou, existe ali uma janelinha, né? As coisas não são tão quadradas assim, mas existe. O que você poderia levantar para nós aqui, para quem tá nos ouvindo, né? Pais, cuidadores, enfim, ou até professores, né? Sim. Que estão aí, que você acha que dentro aí da educação infantil e do fundamental seriam luzes que você deveria falar, peraí, acho que tá fora do tempo. O que mais aparece, assim, com dificuldade na educação infantil é o atraso da fala, né? Então, assim, uma criança de 2 anos, ela precisa formar frase.
mesmo frase curta, com palavras simples. Não vai querer que a criança fale coisa difícil. Mas assim, com 2 anos ela precisa falar: mãe, eu estou com fome, eu quero água. Por exemplo, tem muitas crianças, eu já vi crianças com 3 anos fazendo dá, aba. Então assim, não dá. Já deveria ter ido numa fono já faz tempo. Então assim, fulano não consegue correr. Sei lá, com 2 aninhos já tem que correr. Então, assim, tem os marcos que, assim, se a maioria... Não é comparar, eu vou comparar meu filho, vou comparar os alunos. É uma comparação, gente, porque, assim, existem os marcos. 20 crianças, 18 fazem isso, 2 não fazem. Acende uma luzinha, tem que observar melhor. Então, assim, é comparar, mas, assim, é respeitar. Geralmente, uma terapia vai resolver. Uma avaliação com um ortopedista, sei lá. Tem caso de criança que precisa usar bota ortopédica, né? Enfim, às vezes uma correção cirúrgica. Aí não corre porque, sei lá, o joelho é muito junto. Não sei. Uma coisa que é importante falar, que eu via muito quando eu estava na educação infantil. As crianças sentando em posição em W. Ai, gente, isso aí me dá até frio na espinha. Até filho de amigo, eu falo, não deixa ele sentar assim. Por quê? Eu falo, gente, tá acabando com as articulações dessa criança. Até equilíbrio, né, Dri? Porque, assim, é outra base. O W é outra base. A base de borboletinha. Seria os joelhos pra trás. Os pezinhos. Os pezinhos, né, para trás. Aí fica assim. Né, a Adri, do movimento, pode falar melhor sobre isso. Porque tem uma questão de organização corporal. Sim. E o W, ele exige menos do que a postura, né? Até com questão postural de coluna. Sim. Mesmo. Então, eu não sei se... Eu vou usar um termo, uma maneira mais popular, assim... mas é uma posição mais preguiçosa, vamos dizer assim, sabe? Que exige um pouco menos de todo o global da criança. Sim. A gente vai ter, daqui a algumas semanas, uma fisiopediatra. Fala sobre isso que eu quero assistir. E ela vai falar bem... muito melhor sobre essa questão do W. Mas falando a grosso modo, seria isso, assim. Sim. A criança, você deixando a criança no W, ela vai perdendo alguns domínios do movimento, vamos dizer assim, que são super importantes para ela. Até equilíbrio é diferente, né? Sim. Sentar de outra perninha, perninha de borboleta é outra coisa. Então, assim, você viu, corrija, mãe. E, assim, outra coisa. Fala errado e a mãe repete errado, né? Uma coisa muito importante. Fala dete, sei lá. Pediu leite, fala dete. A mãe repete. Você quer dete? Mãe, repita a palavra correta. Eu sei que você entendeu. A gente entende, o professor também acaba entendendo, né, o que a criança quer. Mas repita da forma correta porque você é o modelo. Então, ele vai te imitar, vai imitar, né? Então, assim, essa coisa de cada criança ter seu tempo, principalmente mães que não são mães de primeira viagem, você dá uma comparada com outro filho. Dá uma comparada com o filho da vizinha, com o primo. Então, assim, ainda não faz. E a internet também tá aí, né, gente? Dá uma lida. O que era para ele estar fazendo com essa idade? Procura, pesquisa. Era para estar fazendo isso, ainda não faz. Estimula a fazer isso, né? Já pode comer sozinho? Então, deixa comer sozinho. Já consegue, sei lá, pendurar uma camisetinha no cabide? Então, deixa. Porque essa coisa de cada criança tem seu tempo, eu acho muito perigoso. Essa pós que eu terminei, Mário, ano passado, sempre... Também quem já assistiu alguns episódios já me viu falando isso. O que me chamou a atenção foi que tinham muitas mães. Mães que não iam trabalhar na área, mas mães que vieram de perda de marcos, porque ouviram do médico, não, mãezinha, tá tudo certo, e perderam marcos, viram que as crianças não progrediram, aí para piorar tudo veio a pandemia, né, que além de toda a questão que a gente já falou aqui, ainda teve uma carga emocional, né, muito, muito forte. Do medo, né? Do medo, Nossa, da apreensão. O medo foi terrível. E elas falaram, agora eu tô com a minha criança, e às vezes elas nem conseguem introduzir na educação formal, mesmo que tenha um caráter inclusivo, porque tá muito discrepante.
Fala, não, agora eu quero estudar, eu quero saber o que é e como eu posso ajudar o meu filho em casa. Sim. Não vou tirar ele das terapias, não vou suprir nada, mas eu também quero Contribuir, ter né? ferramentas e contribuir de maneira efetiva dentro do tempo que eu tenho com ele em casa para isso. Com certeza. E isso me chamou muito a atenção, porque eu falei, realmente a gente está falhando com essas mães, nós Sim. estamos falhando com essas crianças, Sim. né? Sim. Na informação, né? Na proximidade, na empatia, Sim. que a gente falou bastante aqui sobre isso, é muito importante, né, Mari? Sim, porque assim, ó, é um exemplo clássico de parceria de família e escola. O desfraude. A criança tá na escola, aí começou, a mãe em casa não comecei, a escola começa. Mas se a mãe não dá continuidade em casa, vai ficar muito difícil o desfraude, porque assim, adianta ficar sem fralda na escola e eles levarem, né, sei lá, o tempo, cada 20 minutos oferece, né, ali o banheiro mesmo sem a criança querer, porque eles sempre falam que eles não querem parar de brincar, né? Então, assim, a professora tá lá oferecendo a disponibilidade do banheiro, aí chega em casa e coloca a fralda. Então, assim, é uma parceria que tem que funcionar, não adianta cada um dando uma direção, entendeu? Tem que ter uma parceria ali. Então, assim, eu continuo o trabalho da escola em casa. E tem coisa que a escola tem que continuar o da casa, né? Ao contrário também. Isso é muito importante. É muito importante. E eu nunca atuei diretamente com um caráter de estágio, sim, mas como professora de artes nunca atuei na educação infantil. Só com dança que eu atuei na educação infantil. Mas era muito pontual, né? Eu ia uma vez por semana, 1 hora e depois vim embora. E eu achei interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso, que tem o desfraude. Tem o desfraude. O desfraude é um acontecimento. O desfraude, acho que é a turma do minigrupo, né? Que é a idade de 3 aninhos. Não, 2 aninhos. 2 aninhos. 3 aninhos já é maternal. Com 2 que tem que ser desfraude? Não, já dá pra ser já. Eu tenho amigas que desfraudaram antes, com 1 ano e 6 meses. Falei, amiga, parabéns. Mas com 2 já dá já. Gente, olha, eu acho mais maravilhoso do podcast é isso, né? Que a gente sempre aprende um monte de coisa. E eu nunca, assim, né? Nossa, realmente, olha a importância dessa parceria família e escola. Muito. Porque eu pensava na questão da amamentação, né? Que também é uma conversa ali íntima, né? Sim. Mas, olha, não, o desfraude é um acontecimento. O desfraude é um acontecimento, gente. É um acontecimento. O desfraude é muito, assim, legal de ver, assim, acontecendo, sabe? É uma graça. Só que, assim, o desfraude, ele exige persistência, assim, perseverança. Tem dia que você fala, ai, tô cansada. Vou pôr fralda. É muita cuequinha suja, é muita calcinha molhada. Mas, assim, tem que perseverar, né? Eles não sabem. É um treino, né? É um treino, na verdade. Então, assim, quando você vê que... Às vezes tem criança que tá com a fralda e falando que quer... eu quero fazer xixi. Quando começa a avisar, aí tá mais fácil ainda. Já tá ótimo. E tem uns que tem mais dificuldade, né? Com o número 2, principalmente, é um pouquinho mais difícil, às vezes, com algumas crianças, mas também dá. Mas o desfraude, assim, é a parceria de família e escola mais clássica, assim, que você pode ver. Que tem. Olha que tem. Só. É muito. A Ari já tá aí, já sabendo. Já tá só. Já sabendo de todas as pegando as dicas. Sabe que eu fiquei me perguntando agora? Quando que começa pra escolinha? Eu não sei. Hoje em dia, com as mães trabalhando fora, né? Cada uma vai numa. Vai com uma. Né? A minha primeira filha foi com 6 meses. O menino, como eu já tinha uma licença pra tirar, eu emendei com a outra, ele foi com 11 meses. Então, assim... Mas obrigatório pelo... Obrigatório 4 anos. Com 4 anos já? Baixou um pouquinho. Nossa. 4 anos já é obrigatório. Que é o maternal. Não, o Jardim 1. Jardim 1 e Jardim 2, Aí depois já é 1º ano, 4 anos. Antes era com 6, né? Mas agora o 6 já é o 1º aninho. Agora é com 4. Desde 2016. Isso eu lembro. Desde 2016. Não vou levar meu filho pra escola. Tem essa lei aí. E você achou prejuízo? Mari, você que o ensino de 9 anos? O ensino de 9 anos e as crianças com 6, né? Quem faz no meio do ano vai com 5? Tem uma data de corte, né? Se eu não me engano, é final de março.
Então, acho que é 31 de março, por aí. Abril, por aí. Se fizer 6 até essa data, já entra no primeiro ano. Se fizer depois, entra só depois, no ano seguinte. Você É a achou? data de corte. Entendi. Você viu algum prejuízo? Eu não acho legal, porque eu fico lembrando de mim com 7 no primeiro ano, né? Com 6 no pré, ralando o joelho, entrando dentro daqueles tubos da creche. E a criança hoje com 6 anos está sentada na mesa, né? Mexendo com caderno e congelada ali. Eu não acho legal. Porque até eu lembrei disso, falei com as colegas da faculdade. Esse professor que deu aula de neuroanatomia, que era um neuro, eu lembro perfeitamente dele falando da maturação cerebral da criança com 8 anos. Com 8, não era nem com 7. Como que descem para 6? Entendeu? Eu lembro perfeitamente a aula que ele falou. 8 anos. A tal da bainha de mielina lá, que Sim. eu não vou lembrar agora, que é minha cabeça. Mas, então, assim, eu acho prejuízo, né? Mas... Ai, que dozinha, 4 anos. Eu só parei no 4 anos. Ela tá pensando no 4 aí. Eu não tô pronta pra levar Não, eles vão felizes. Se você tiver a possibilidade de deixar meio período, é melhor, né? O ideal. Aham. Meio período. Mas com 4 eles já gostam bastante. Porque já tem bastante troca, né? De brincar de casinha, de sentar na areia ali. Porque mesmo que você leve, eu levo sempre na praça, não é aquela coisa, né? De ver todos os dias os mesmos amigos, de ter regrinha, de cantar todo mundo junto, de sentar pra comer todo mundo junto. Com 4 dá legal, sim. Você vai ver, você vai esperar. Vou esperar. Vai esperar. Vai E a esperar. gente tem uma cartonista aqui, gente. Ah, é verdade! Nós fez temos nos hoje desenhos? agora, hoje você vai mostrar. Já fiz. Você vai mostrar pra aquela câmera ali, ó? Quem que ela Qual? desenhou? Tem 3 desenhos. Mas tá Pode difícil. mostrar, não vai não. Não tá aparecendo? Não sei. Calma. Fala pra gente qual que era esse primeiro aí. Explica pra gente. Peraí, já vou mostrar pra Tá. vocês. Pronto? O Cristo. Aqui. O primeiro, o que você fez aqui? Explica pra gente. Não sei. Uma criança pensando em várias restrições, um adulto bravo com ela e ela tristinha. É um professor brigando com ela porque ela não fez o dever de casa. Eita, Mari. Tá vendo? Vixe. Professor Aqui brigando. também tem uma criança triste, É uma criança maltratada. maltratada. Essa tá bem maltratada mesmo. Parece até sangrando. Olha que maravilhoso! Esse aqui ela fez a criança cadeirante. 5 degraus pra descer, Mari. Sem E eles rampa. se deparam com isso, viu? Parece que não, mas é constante. Até em prédio público, se eu te falar, acontece. Obrigada, Clarinha. A Clary foi quem fez o nosso logo, o logo da Ciranda, viu, gente? Esse? Que aqui é o olhar. Não, é o o logo do. Que faz abertura. Que faz a abertura. A gente ficou naquela, né? E a Ari falou, gente, tem uma prima que desenha muito. Que ama desenhar. Lindo, que ama desenhar. Eu falei, gente, podcast sobre infância. Sim, uma Um criança. logo feito por uma criança. Sim. E agora ela Tudo tá a aqui, ver. que a gente tá copiando o Roda, Roda Viva, né? que tem o cartonista. Que tem o desenha. cartunista. Agora nós estamos com a nossa própria cartunista aqui. Mário, falando, só pra gente ir caminhando pro fim, falei pra você que passa rápido, nem parece, né? Não. Eu tô passando por isso no estúdio. Começou um aluno ano passado e ele fez aula de movimento restaurativo comigo. Ele falou, nossa, Adri, essa aula seria tão maravilhosa pra minha mãe. Eu falei, a gente estava quase encerrando as atividades do estúdio. Ele falou, será que você consegue encaixá-la para fazer aula o ano que vem? E nós fizemos isso. Ele falou, só que tem uma questão, minha mãe é cadeirante. E eu falo sempre, eu e a Ari, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente precisa sair da nossa bolha, gente. A empatia, ela é impossível, a compaixão com o outro, ela é impossível se você ficar na sua bolha. Com certeza. Porque eu me deparei com uma realidade, se a dona Zoraide estiver assistindo, um beijo, dona Zoraide, é a minha aluna nova. E eu percebi que o meu espaço, ele não estava acessível. Ela podia entrar pela garagem, que era uma rampa,
Mas a entrada da minha casa, que é outro portãozinho por onde ela tinha que passar, várias escadas, né? E para entrar no estúdio, um degrau. E ele, nossa, será que vai dar? Não sei o quê, como que a gente vai fazer? Eu falei, eu quero fazer isso acontecer. Porque não posso ser uma pessoa de discurso. E eu comecei a perceber todas as necessidades, assim, dentro desse âmbito de locomoção, as necessidades dela. Eles moram na mesma rua que o estúdio. As primeiras semanas ele veio empurrando a cadeira. E ele falou, Dri, não vai dar. Vou ter que trazer ela de carro, é muito pesado para trazer ela. Por quê? Porque é uma rua horrível. Uma rua íngreme, esburacada, não pensada. E tem que vir pela rua, porque Às nem vezes vamos tem guia falar de rebaixada. Calçada. Não, calçada esquece, tem que vir pela rua mesmo, e aí também tem um risco. Sim. Enfim, isso foi uma oportunidade maravilhosa para mim, para eu rever, para eu exercer essa questão da empatia. E não basta só você ter empatia, né? Existe um componente aí de ação efetiva Atitude, na né? realidade Sim. existente, na realidade visível, desculpa, para isso. Então, a gente precisa de ações de prática em favor dos públicos que têm as suas necessidades diversas, né? A gente Sim. precisa atender. Então, isso para mim foi uma grande lição. Tá sendo, né? Hoje até o pedreiro já foi lá em casa de manhã para estudar. Ele deu umas dicas, inclusive, de como fazer de uma maneira mais proveitosa, né? Mais um profissional que falou assim, ó, a gente tinha uma ideia do que fazer. O profissional foi lá e falou, não vai dar certo. Falou de inclinação, Sim. falou de tudo isso que você trouxe aqui. Então, pessoal, a gente precisa sair da bolha. E você sabe, mesmo eu tendo essa formação, sabe quando eu fui ter noção do que era dificuldade de acessibilidade? Quando eu fui mãe e fui andar com carrinho de bebê na rua. Nossa, é horrível. Não é? É horrível. É horrível. Isso porque, assim, né, é um corpinho Período. leve. E é um período, né? Sim, mas assim, buraco, guia sem, né, baixada, árvore, raiz de árvore que ergue, né, deixa a calçada toda. Irregular. Então, assim, quando a gente sente na pele, então, às vezes, algumas pessoas falam, ai, mas são umas famílias difíceis de lidar, essas famílias que têm criança com deficiência. Eu falo, gente, eu tive que falar isso semana passada num grupo social que eu estava. Eu falei, olha com um olhar de empatia, porque, assim, até aqui, a gente não sabe tanto que ela já teve que lutar. Sim. Por essa criança, todos os nãos que ela ouviu. Então, assim, pra gente, o primeiro embate, assim, foi aqui agora, aconteceu tal coisa, mas e ela? Quanto tempo que ela tá brigando pra essa criança ser visível, sabe? Sim. Então, assim, às vezes, infelizmente, elas, né, ficam um pouquinho mais amarguradas, mais, assim, duronas, mas, assim, a vida exigiu isso dela, sabe? Para poder brigar pelos direitos e não ficar mostrando os dentes por aí, porque as pessoas não ouvem. Então, assim, tem que ter empatia. Então, por isso que eu falo, eu sempre ouvi as mães, a hora que tem que falar coisa que talvez não vai ser agradável, a gente fala. Mas ouve, né? Ouve, porque, assim, a minha realidade como professora é talvez 1 ano, 2 anos com aquele aluno, às vezes até menos, né? Mas e dela? O resto da vida vai ser filho dela. Entendeu? Então, assim, a empatia faz total diferença. É seu aluno agora, mas é filho dela, sempre foi e sempre vai ser. Sempre vai ser, isso Entendeu? mesmo. Maravilhoso, Mari. Deixa um recado para quem está em casa. Quero deixar. Você quer? Eu já tinha ouvido essa frase, só o começo, e eu nunca falei, nossa, eu não sei nem quem falou, não sei se tinha continuação, mas eu tinha ouvido a primeira parte. Numa formação aí, faz muito tempo. Eu guardei muito esse comecinho. Eu falei, deixa eu procurar, ver se essa frase tem uma continuação, ver como é que é. E eu achei a frase. A frase fala assim, ó. Ninguém sabe tanto que não possa aprender. Ninguém sabe tão pouco que não tenha para oferecer. Na escola da vida, a gente está sempre aprendendo. Nenhum professor sabe o suficiente que não possa aprender com seu aluno. Nenhuma profissional, independente de que função exerça, sabe o suficiente que não possa aprender com a mais simples pessoa.
Afinal, antes de tudo, somos pessoas com capacidades e limitações, vivendo a experiência do eterno aprendizado que dá a oportunidade de sempre aprimorarmos, reconhecermos e recomeçarmos. Fábio Vieira. Então, assim, eu já aprendi muito com o aluno, gente. Mas muito. De estar acontecendo uma coisa ali, dar aquele clique, você fala... É isso, com mãe, assim, umas mães, assim, iluminadas, que já me falaram cada coisa. Um abraço, um bombom, uma flor que pegaram no portão da escola. Tá, assim, tudo ensina, né? E, assim, eu falo, eu não sei tudo e nem não vou saber nem até o dia que eu respirar aqui nesse lugar. Eu não vou saber tudo, ninguém vai saber tudo nunca. A gente sempre sabe alguma coisa, mas de um nicho, do outro não. Mas engana-se quem pensa que as crianças não têm nada para ensinar, elas ensinam. Nossa. E muito, E muito. e muito. E assim, as pequenininhas, então, meu Deus do céu, ensinam com mais pureza e inocência possível ainda. Mas assim, eles ensinam muita coisa. E eu falo, eu sou uma eterna aprendiz, assim. Eu não sei tudo, eles estão lá com sede de aprender, querendo avançar na vida, solucionar os problemas que eles têm, essa baixa autoestima, sabe? A família às vezes ferida, mãe solo, são N, né, situações que a gente encontra. Então, assim, o professor tem que ser empático. Às vezes não são com a gente, às vezes não são com a gente. Eu entendo isso, não, às vezes não são. As famílias às vezes não são, a gestão às vezes não é, enfim. Mas eu sigo sendo. Eu não quero saber o que o outro não faz. Eu faço. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que eu escolhi a profissão correta. Ela me escolheu, que eu falo que eu não sei como que eu fui parar lá. Às vezes você vai falar assim, como você escolheu? Eu falo, então, não sei. Eu cheguei lá, fui parar lá. Então, assim, ela me escolheu, eu sou muito feliz. Eu falo que eu não me imagino fazendo outra coisa. Agora já visto a aposentadoria de onde estou. Já cheguei, passei da metade do caminho, agora daqui para frente. Mas, assim, eu quero fazer diferença, sabe, na vida deles até o último dia que eu puder dar aula, assim, que Deus me permitir. Maravilhoso! Muito bom, né? Mari, a gente sempre presenteia os nossos convidados com um rolãozinho aromático. Ai, que delícia. Feito pela Dri. Uau! Obrigada, Adri. Teve gente que perguntou num outro episódio, foi isso, Gê? Onde que compra? Pessoal, a gente já tá arrumando isso. Espera Não só tá um pouquinho vendendo aí. ainda. Ainda não, mas já estamos a caminho. Porque era uma coisa despretensiosa, mas aí o pessoal acabou perguntando o que quer também. Então já tô cuidando disso. Sabe aquele dia que você chegou, que teve HTPC? Hora de trabalho pedagógico coletivo. É quando todo mundo, a savana pedagógica se reúne. Todo mundo junto e misturado. Ai. E aí, às vezes, é cansativo, né, Mari? Que a gente trabalhou o dia inteiro e acontece à noite. Sim, acontece à noite. Aí é esse aí que você vai passar a hora que chegar em casa, toma um banho, inala e deita maravilhosamente bem para relaxar, Pra para ter uma desanuviar a boa mente. desanuviar a mente, é isso mesmo. Ai, que delícia. Eu adoro coisa aromática. Nossa, que delícia. Muito obrigada. Qual é esse cheirinho aqui? Esse aí tem erva doce, camomila azul, lavanda Ótimo. e umas outras pitadinhas de amor e Tudo que carinho. acalma a professora que não consome outro medicamento. Mari, Obrigada. querida, a gente finaliza o nosso episódio sempre com os nossos princípios. Você acompanha a gente? Eu nunca vi do comecinho, mas eu consigo É acompanhar. aqui, ó. Crer, curar, crescer e compartilhar. Mari, muito obrigada, Obrigada a minha você querida. pelo convite. Muito bom. E pra você que ficou até aí, uma salva de palmas, né? Aprendeu muito obrigada pela sua presença aí. A Mari tímida, né? Deu um show, falou muito, nos provocou também, né? Nessa questão da gente sair da nossa bolha, ter sensibilidade com
a história do outro, né? Ter respeito, honrar a história do outro, né? É muito fácil, gente. É só a gente se colocar no lugar do outro, né? É bem fácil esse exercício, Eu gostaria né? que fizesse comigo? Sim ou não? Não, é Simples. bem facinho isso. E essa mensagem final da Mari também é maravilhosa, né? Eu não sei o que os outros estão fazendo, eu sei que eu vou fazer em favor do bem, da verdade e da beleza. Queridos, muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aqueles que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo e clique no Seja Menos. Não, Adriana, seja membro. Um beijo para vocês, obrigada e até o próximo episódio.